Olá para todos e sejam bem-vindos e vamos ao último vídeo da série sobre o Espírito Santo. Os 3 vídeos estão aí eu vou deixar no final do vídeo para você clicar e assistir caso ainda não tenha visto. E esse último aqui é o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa questão é uma das mais polêmicas e uma das menos compreendidas na Bíblia, pelo menos por parte de alguns. Antes de falar sobre o assunto, deve sempre ficar claro que blasfêmia contra o Espírito Santo nunca deve ser interpretado como se houvesse um pecado específico que não tivesse mais perdão. Alguns julgam que a blasfêmia contra o Espírito Santo seja adultério e fornicação. Mas Deus perdoou o adultério de Davi e Paulo deixou a oportunidade de salvação para o rapaz da igreja de Corinto, que tinha um caso com a sua madrasta. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5. A Bíblia não menciona nenhum pecado específico que não tenha mais perdão, ou que seja considerado blasfêmia, a ponto de não ter mais perdão. Em Lucas 15, cita 3 parábolas que falam acerca dos desviados. A parábola das 100 ovelhas, das dracmas perdidas e do filho pródigo. Veja que o pai recebeu o filho pródigo de braços abertos sem perguntar o que foi que ele tinha feito enquanto estava fora. Em 1 João, capítulo 2, verso 1 diz: se pecarmos, temos um advogado. É para crente que diz isso. Apocalipse 2, verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Para cair, primeiro tem que estar em pé. Todas as passagens citadas estão relacionadas com pessoas que um dia foram convertidas. A Bíblia nunca citou Deus negando perdão para alguém. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é xingar, não é falar mal de Deus ou do Espírito Santo, não é duvidar de certos milagres ou manifestações que vemos na internet ou na televisão. Blasfêmia contra o Espírito Santo se define como rejeição contínua das obras de Cristo. Está associado com a apostasia e a religiosidade, como foi no caso dos fariseus. Eu vou tomar 2 citações como exemplo. A primeira citação, a primeira situação que eu vou pegar, está associada à religiosidade. Em Mateus 12, 22 ao 32, diz que Jesus expulsou um demônio, e os fariseus disseram que ele tinha expulsado pelo poder de Beelzebu, Satanás. Blasfêmia significa insultar pessoas ou coisas respeitáveis. Toda blasfêmia contra Deus é pecado, mas nem todas é tida como pecado imperdoável. Mas então o que é blasfêmia contra o Espírito Santo na condição de pecado imperdoável? Blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma coisa que acontece facilmente, embora seja possível, nos dias de hoje eu me refiro. Blasfêmia contra o Espírito Santo é negar as obras do Espírito Santo de forma consciente e abusiva. Note que os fariseus atribuíram a Satanás o milagre que Jesus fez de expulsar um demônio. Claro que duvidar de certos milagres que vemos hoje, na televisão ou na internet, nem sempre é errado, pois não estamos duvidando que Deus possa curar alguém ou realizar milagres pelo poder do Espírito Santo. Em muitos casos não é errado devido a muita pilantragem de certas igrejas que querem atrair pessoas a qualquer custo e podem inventar falsos milagres e falsos testemunhos
E a Bíblia manda provar todos os espíritos para ver se são de Deus. 1 João 4,1. Então, duvidar de certos milagres não é duvidar do poder de Deus, é duvidar que seja Deus. Então, 1 João 4,1 manda provar tudo o que vemos para ver se está em conformidade com a Bíblia. Uma pessoa está sujeita a julgar de forma errada por falta de conhecimento, mas não é algo de forma consciente e abusiva, pois ela não duvida e nem nega o poder de Deus. É por falta de conhecimento mesmo. A gente também foi assim no passado. Nota que os fariseus conheciam a Jesus desde o seu nascimento. Sempre o perseguiu, sempre viram seus milagres e, por fim, atribuíram seus milagres a Satanás. Jesus conhecia o coração deles e sabia que eles nunca iriam se arrepender. Nós não podemos atribuir esse pecado a ninguém, pois não sabemos se um dia essa pessoa irá se arrepender, pois não sabemos o futuro de ninguém. Então, nessa condição dos fariseus, hoje é praticamente impossível, pois foi feito contra o próprio Jesus em pessoa. Os milagres de Jesus eram reais e visíveis. Era o aleijado que andava, o surdo que ouvia, o cego que enxergava, e assim vai. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, os fariseus queriam matar Jesus. Então, no caso dos fariseus, foi rejeição contínua e deliberada contra as obras de Deus, e Jesus sabia que nunca iriam se arrepender. Não podemos acusar ninguém de cometer esse pecado, pois não conhecemos o coração de ninguém. Muitas pessoas que negam hoje, um dia voltarão atrás. E muitos que negaram no passado, hoje voltaram atrás e são convertidos. O problema é morrer nesse estado. A outra situação é possível acontecer nos dias de hoje e está associado à apostasia. Vamos tomar como base Hebreus capítulo 6 e verso 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Aqui nesta passagem trata a consequência da apostasia e como sendo algo possível. Nessa condição só é possível a uma pessoa que foi iluminada e recebeu o Espírito Santo, conforme nos estudos passados, pessoas convertidas e regeneradas. Uma pessoa regenerada e transformada por Deus. E não se refere a uma pessoa que se converteu a um sistema religioso, como vemos hoje, que nunca se converteu ao Evangelho, converteu à religião. Aqui se refere a alguém que rejeita algo que um dia teve, que um dia viveu. Uma pessoa que um dia foi batizada no Espírito Santo, foi transformada, tinha dons espirituais, viu Deus operar na vida dela e na vida dos outros. Por isso que está escrito, participantes do Espírito Santo, de algo que um dia ela teve e ela viveu. Então essa pessoa se desviou e hoje rejeita as obras de Deus e as coisas a qual ela foi participante e se recusa a voltar atrás. Chegará um ponto onde o Espírito Santo se afastará dessa pessoa. Afastar o Espírito Santo de si é afastar o único meio de conduzi-la a Deus, pois é Ele quem convence a pessoa do pecado. João 16, verso 8. Essa pessoa morrerá espiritualmente, o chamado pecado para a morte. 1 João 5, 16.
Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás, é negar as obras do Espírito Santo, é negar que seja Deus que está operando, mas isso só se caracteriza como pecado imperdoável se a pessoa morrer nessa situação. Se o Espírito Santo se afastar dela, pois enquanto ela tiver vida, ela poderá arrepender-se. A prova que a pessoa não cometeu o pecado imperdoável é o arrependimento, pois é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado. João 16, verso 8. Quem comete esse pecado nem reconhece mais que pecou, pois o Espírito Santo se apagou de dentro dela. E ela está morta, espiritualmente morta. Toda a obra de Deus realizada aqui na terra é mediante o poder do Espírito Santo. Negar as obras do Espírito Santo é se opor a ele. A pessoa vai afastar de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão. Sem o Espírito Santo, a pessoa não se convence que é pecadora. É impossível ela chegar a Deus. Vejam os sinais que podem levar a pessoa a cometer o pecado imperdoável. Resistir ao Espírito Santo leva ao apagamento do Espírito Santo de dentro da pessoa. O apagamento leva ao endurecimento do coração. O endurecimento leva a pessoa a uma mente depravada. Quando o endurecimento do coração atinge certa intensidade, que só Deus sabe, o Espírito Santo não contenderá mais em levá-la, ou em levar essa pessoa ao arrependimento. Então veja o texto de Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como na provocação, no dia da tentação no deserto. Hoje ouvimos a voz do Espírito Santo quando ouvimos ou lemos a palavra de Deus. Não podemos negar a palavra de Deus para que o nosso coração não venha a ser endurecido e o Espírito Santo venha a ser apagado de dentro de nós. Então fica claro que as pessoas que blasfemaram e pensam que não tem mais perdão, a prova que ainda tem é o fato delas estarem arrependidas. Em 1 João 16,8 diz que o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. A prova que não blasfemou é o arrependimento. Isso mostra a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então é isso aí, então. Está acabando a bateria do cartão aqui. Então obrigado a todos que acompanhou os estudos. Obrigado a todos. Se você não viu, veja aí eu vou deixar no final do vídeo para você ver todos os 4 vídeos. Então obrigado a todos e até o próximo.